Exato. Então, galera, estamos de volta, né? Falamos sobre os pontos negativos, né? Falamos juntamente com vocês, meus queridos alunos, e vamos dar sequência à nossa aula. Pois bem, agora chegou o momento aonde eu faço uma pergunta: chuva ácida. O que seria uma chuva ácida? Será? Olha aqui para a parte superior da tela, que um guarda-chuva irá nos proteger de uma chuva ácida? O que seria uma chuva ácida? Antes de eu pedir ajuda ao meu grande professor de química, César Rodrigues, eu quero perguntar a vocês que estão aqui nesse sábado, né, dia 26, o que seria uma chuva ácida? Alguém poderia falar? Kailane, Júlia, né? Laura, Vanessa, João. Quem poderia nos ajudar? E aí? Alguém arrisca falar? Acho que eles sabem. Eles puxarem na memória aí. Olha, César me mandou uma mensagem aqui em off que quem participar positivamente e acertar vai ganhar crédito na matéria dele, hein? Então é o seguinte, só um momentinho que eu vou ligar para a coordenação, né? Até vou falar com a Amália. Amália, você está aí, Amália? A Amália chegou na tela. Amália, o que seria a chuva ácida, Amália? Que os alunos estão aqui meio receosos, né, de se pronunciar nesse momento. O que é que você tem a me dizer, Amália? César, cadê você, meu filho? Então, Cezinha, o que seria essa chuva ácida, Cezinha? Galera, bora lá. Tenta puxar um pouquinho na memória aí. Isso é um conteúdo, André, até que eles já viram lá no primeiro ano. Uhum. Primeira coisa, é importante relembrar, eu digo relembrar porque eles já viram, que toda chuva, galera, ela é ácida. Tá certo? Desde o tempo lá de Noé. Por quê, professor? Porque o CO2 que as plantas não conseguem capturar, beleza? Tá certo? Que as plantas não conseguem sequestrar, que os vegetais não conseguem sequestrar, esse CO2 vai ficar na atmosfera e vai se juntar com o vapor de água e vai cair a chuva na forma não de água. Lembra lá que eu gostava até de citar assim, ó, chuva não é água. Chuva é o quê? É um ácido carbônico, é o H2CO3, que é um ácido que não é prejudicial ao meio ambiente, tá certo? Por exemplo, em locais onde não tem grande polo industrial, como a nossa cidade, a região sul da Bahia aqui toda, não é? Eu diria até a capital tem um polo industrial significativo, mas hoje em dia também grandes indústrias que utilizam o processo de queima, elas têm que colocar filtros nas suas chaminés. Não é igualzinho à China, porque a China é engraçado, né, André? É socialista, mas é capitalista ao extremo hoje em dia, né? Na Então, parte comercial. a China, ela só se preocupa em produzir. Produzir, 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 tá certo? Sem nenhuma preocupação ambiental, tá certo? Haja vista que os chineses já andam lá o tempo todo com máscara, antes mesmo do corona. Porque o grau de poluição atmosférico na China sempre dá acima do limite de tolerância, né, respirável. Então, o que é que ocorre? Toda chuva ela é ácida, mesmo em locais onde não exista grande concentração industrial e de carros. Beleza? Beleza. Mas veja que esse fator da poluição, isso vem lá de trás. Então, grandes acontecimentos que nós temos hoje no mundo, como aquecimento global, efeito estufa. O efeito estufa é para existir? É claro.
Senão não ia ter vida no planeta. Com Mas o certeza. efeito estufa, ele foi o quê? Potencializado. Qual é a capital do Brasil onde tem maior concentração industrial e de carros? Qual é, galera? São Paulo, não é isso? Não é São Paulo? Então, São Paulo, de vez em quando, não é? Nos jornais, principalmente, passam, nos jornais televisivos, que forma uma cortina de poluição, não permitindo a entrada do sol. Isso é o quê? Devido à grande concentração industrial que tem, né, na cidade, no estado de São Paulo em si, e a enorme quantidade também de carros. Não é à toa que lá eles fazem rodízio de Com circulação de certeza. veículos. Fazem rodízio de circulação para mitigar a ação desses poluentes. Então, o que que ocorre? Se fosse só o CO2 produzido na época de Noé, não teria problema algum, tá certo? A chuva que ia cair não ia trazer nenhum dano ambiental, nem no solo, nem monumento, nem produção agrícola, nem água de rio, tá certo? Acidificando o rio, diminui a quantidade de oxigênio, gera mortandade de peixes. Beleza? Beleza. Produção, meu brother André Tavares, grande Pois professor de não, história pois da região. não. Passa aí, meu brother. Então vamos lá, Cezinha, muito bem. Pô, Cezinha, me tira uma dúvida. Então é o seguinte, essa água da chuva é só para lavar mesmo, né? Eu não posso pegar essa água da chuva para colocar na minha piscina. Ou seja, aproveitar a água da chuva. Será que Boa escorre pergunta, meu água? brother. Boa pergunta, boa pergunta. Olha só, depende do tratamento que você faz. Se for um Uhum. tratamento químico adequado, com a pastilha lá de cloro, né? Você colocando sulfato de alumínio, fazendo todo o processo, não tem problema algum. Agora, entendam que o que está no ambiente, que não é água, é a chuva acidificada, tá certo? O que que ocorre? Da nossa localidade não vai ter problema, mas pode existir outros problemas vindo com a chuva, que são o quê? Patógenos. Porque existe aí no ambiente, não é só o coronavírus, existem outros patógenos. Mas, como eu disse, se for um tratamento adequado, não tem problema algum. Todo o pH da água da chuva, ele vai dar levemente ácido, João. Ele vai dar levemente ácido. É um pH em torno de superior a 5,6. Tá certo? Até 5,4 está valendo. Tá certo? Agora, na China, em São Paulo, nos Estados Unidos, Rússia, Alemanha, onde tem essa alta concentração industrial, você vai ter uma chuva ácida de quê? De ácido sulfúrico ou de ácido nítrico. Aí ocorre, tá certo? Vamos dizer, uma degradação ambiental significativa. Ah, professor, então quer dizer que aquela chuva lá vai pingar em mim e vai começar a correr meu corpo? Não é bem assim também. Mas, pode falar, João, pode falar. É porque assim, ela não vai ser um ácido que vai correr na hora, ela vai correr aos pouquinhos, bem pouco, não é muito não. Isso, não é? Então, por exemplo, nós temos a estátua de Jorge Amado, ali, né, na rua Jorge Amado, né, estátua lá de bronze, tá certo? Se fosse na China, com certeza, no mínimo, aquela pintura ali já tinha sido toda modificada, tá certo? Então, o que que ocorre? Mas aqui já está um pouco modificada, né? Imagine se fosse. Isso, mas isso também ocorre, né, Viviana? Porque tem que também, qualquer monumento, ele tem que ter um processo de tempo em tempo de restauração, né? Não adianta você deixar lá, porque nós temos também no ambiente, só para falar aqui rapidinho, o oxigênio. E você sabe que o oxigênio, ele tem essa capacidade de degradar muitas coisas. Ele é bom,
mas ele também degrada, ele oxida. Passa aí, meu brother. Vamos lá, produção. Vamos entender, né? Cezinha, é com você, Cezinha. Então, observem, gente, que as indústrias e também os carros, eles liberam gases tóxicos, como de enxofre e de nitrogênio, que são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Esses óxidos vão se encontrar com vapor de água, tá vendo? E vai precipitar HNO3, que é o ácido nítrico, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Beleza? Esses ácidos são ácidos fortes e altamente danosos ao meio ambiente. Vai acidificar a água do rio, aí o peixe também vai acabar morrendo, porque vai diminuir a oxigenação, vai destruir monumentos, vai acidificar o solo, aí vai empobrecer o solo não vai servir para nenhum tipo de lavoura, né? O solo ácido é um solo pobre, tá certo? Então, vai gerar uma degradação no meio, tá certo? Se vai gerar uma degradação no meio, essa degradação no meio vai gerar problemas nas vidas futuras. Vai gerar na nossa, em decorrência de tempos atrás, e vai gerar mais ainda nas vidas que ainda vão surgir, tá certo? Na vida dos filhos de vocês, na vida dos netos de vocês, tá certo? Isso tudo, nosso brother André sabe muito bem que a gente gosta muito de usar o termo de ação antrópica, uma ação antropogênica, oriunda de quê? Do ser humano, tá certo? Quem tem essa capacidade de degradar ou, né, de querer se preocupar com as vidas futuras tem que ser o ser humano. Se não for a partir dele, a gente só vai tornar o meio ambiente, vamos dizer, mais prejudicial. Olha só, a gente tem um fator crítico hoje em dia ocorrendo na nossa cidade. Não é oriundo de chuva ácida, mas é oriundo de degradação ambiental, oriundo do homem, a parte ali do norte da cidade, não é? Então, hoje em dia está acontecendo, o porto foi construído em 1960, mas a natureza um dia vem cobrar a conta dela, vem cobrar. O momento chega. Gera uma reação. E outra, Exato, Cezinha, João. temos que ficar atentos também com um novo porto, que é offshore, né, que vai escorrer né, todo o minério produzido. Isso. E um dos minérios produzidos, que o André acabou de dizer aí, vai ser pastilhas de urânio combustível. Tá certo? Então, tem que, na época, ver como é que esse urânio vai ser produzido, para sair lá de Caetité até chegar aqui em Ilhéus. A poeira do urânio, não é? Se essa poeira for sendo deixada aí, da onde ela partir até cá, Ave Maria. Daqui uns 30, 40, 50 anos, o que vai aparecer de gente de câncer aí, não vai estar no gibi. É muito perigoso isso aí, viu? Aloísio até comentou com a gente, ele estava falando que esse porto pode até acabar com as praias daqui de Ilhéus. E eu até estava falando para meu pai, ele estava comentando comigo, que as praias ali onde, do lado do norte, ocupavam a água do mar, ocupava aquilo tudo. Então, tipo, a culpa foi da gente, que acabou invadindo, assim. Mas, na verdade, também, toda a costa litorânea de Ilhéus era assim. A parte do lado da catedral também, o mar ocupava quase aquilo ali tudo. Aqui, a parte da litorânea, o mar ocupava quase tudo. Só que aí teve uma hora que ele recuou, aí o povo achou que tava beleza, massa. Construiu casa, agora o mar tá vindo de novo e o pessoal tá aí. Não, mas presta atenção. Ó. Pois é. A questão é o seguinte. Antes, eu cheguei em Ilhéus em 79. O São Miguel, né, que chamava de Barra de Itaípe, então o São Miguel tinha a extensão da praia, ela ficava longe, passava uma rua, vinha a praia era distante. O que acontece? Com a construção do Porto do Malhado e teve a ampliação, tiveram que aumentar para chegar mais navios.
Ou seja, você sabe que quanto custa um navio ficar lá no porto parado? É muito mais caro do que um avião. Então, veja, toda a mão de obra que é utilizada, os serviços numa região portuária é muito cara. Então, vejam, a Codeba aumentou, ampliou, houve uma dragação de areia também. Para o quê? Para que as embarcações pudessem chegar mais navios. E isso tudo, como o Cezinha falou, vai cobrar, vai chegar à conta um dia desse. Então, eu tenho, se vocês depois quiserem ver, como era a casa que tinha lá, que tinha uma estrada que passava e vinha a casa, um campo de vôlei. Hoje a água do mar está no salão de jogos da casa. Então é o seguinte, é muito preocupante, e é o que eu falo a você, o ser humano, o próprio ser humano, será que naquela época que construiu o Porto do Malhado, tiveram uma preocupação? O que isso? Ou a preocupação maior era enviar o cacau? Enviar o cacau, com certeza. Então, isso, galera, vamos dar só uma acelerada, né, Cezinha? Porque senão a gente pode ficar um pouco atrasado. Então, é Fácil de lembrar. um bom tópico para uma outra discussão no futuro. Então, vamos nós. Cezinha falou brilhantemente sobre a chuva. Agora vejam vocês, sim, vocês que estão aí sábado, nesse sábado o sol já está começando a aparecer, vai da praia daqui a pouco, os 20 países que emitiram mais o CO2. E qual a posição que nós, sim, brasileiros, o Brasil se encontra? Galera, preste atenção nisso, é muito importante. Olha, o Brasil, os países, as chaminés não param. Outra coisa importante, eu e Cezinha aqui não estamos querendo, né? Fazer que vocês... Não, nós estamos dando informação. A produção do conhecimento é em cada um. Só que eu quero falar não é nem da esquerda, nem da direita e nem do centro. Eu só quero dizer que na atual liderança, no atual governo do nosso país, não estamos tendo uma preocupação com a Amazônia. A Amazônia, por quê, professor? Porque estão desmatando, fazendeiros de gado estão tirando a floresta e colocando pastagem para criar gado, né? Os grileiros estão invadindo também, mineradores. Então, gente, há uma grande preocupação com isso. Pois bem, vamos adiantar aqui. Vejam o perigo disso. Galera, atenção, você, sim, você que vai fazer uma redação falando sobre essa questão ambiental, né? Então vejam só, olha o ranking aqui, preste atenção. Antes, eu quero dizer o seguinte: quanto mais humanos nascem, mais indústrias, mais carros, navios imensos, aviões são necessários para acompanhar o consumo estupendo e irresponsáveis dos seres humanos. Exaurir as matérias-primas, chegam até o limite máximo, né? Onde não vai daqui a pouco existir mais matéria-prima, transformando-se em produtos altamente nocivos. Tudo que o homem produz é lixo, perigoso, a todas as formas de vida, até a dele. Então, como o Cezinha falou, e o descarte da bateria? Eu posso simplesmente jogar no lixo da minha casa para depois o carro do lixo pegar? Exatamente. Às vezes, um sofá que você não usa mais, muita gente joga o sofá no meio ambiente, né? Na natureza. Não quero gastar o meu dinheiro para chamar um carro para demolir, não. Então, vamos para o ranking aqui agora. E uma coisa importante, que desde 4 de novembro de 2016, um acordo de Paris passou a valer buscando, né, evitar o aquecimento global. Mas, gente, os países, as grandes potências, eu estou falando pelos Estados Unidos, não está nem aí para esse acordo. Saiu do acordo. Então, vejam, os top 20, os que mais poluem no mundo. Primeiro Estados Unidos, depois China, Rússia, Japão, Índia, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Coreia do Sul, Itália. Olha o outro lado, Ucrânia, México, Polônia, França, África do Sul, Austrália, 17º lugar o Brasil. Gente, se não tomarmos providências, nós vamos subir isso aqui. De 17º podemos chegar aos top 10, que mais poluem no mundo. Mas também é muito fácil só apontar o dedo. Ele. Mas e eu? E o meu papel como cidadão? O que é que eu faço para reverter isso? Beleza, galera? É muito importante a gente ficar atento a isso. Pois bem, o Brasil está em 17º. Agora vai rolar, né?
toda uma questão de revoltas. Sim, porque voltamos um pouco na história, aonde vocês viram que vai ter os burgueses contra o proletariado. Então, o proletariado vai chegar uma hora que não vai aguentar tanta exploração. E vocês vão lembrar comigo que foi, né, no século... Não vou falar no século, porque depois vai aparecer aqui para vocês. Pois bem, vai acontecer 2 movimentos muito importantes. Um é o ludismo, né, 1811 e 1812, aonde Ned Ludd, inconformado com o quê? Baixos salários, a máquina tomando o lugar do homem, castigos físicos e as péssimas condições nas fábricas. Eles vão usar da força, da porrada, vão quebrar tudo. Foi um primeiro momento. Depois, num segundo momento, vem o cartismo, aonde eles vão apresentar, sim, uma carta exigindo através da política, né? Ou seja, ó, alguns direitos. Eles vão exigir, primeiro, o sufrágio universal, participar, né? Colocar um membro de quem? Do proletariado dentro do parlamento. Sim, porque se eu tiver um membro da minha classe social no parlamento, ele vai fazer por minha classe social. Então, vejam, se não há participação, não deve haver tributação. Ou seja, os operários só têm que pagar e não ter direito a nada. Então, isso começa a mudar aonde? Olha na tela, século XIX, porque 1838 já é século XIX, 1811 é século XIX, 1801 é século XIX. Beleza, galera? Tipos de indústrias, né? Veremos 3 tipos de indústrias. Vamos falar aqui. Vejam comigo na tela. Local onde ocorre a transformação das matérias-primas em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais, sim, para venda. Né? Nesse estabelecimento, os funcionários e as máquinas são responsáveis pela produção. Produzir de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, remédios, carros, etc. Como eu falei antes, na primeira etapa da Revolução Industrial, a primeira que é o artesanato, a primeira fase, né? Era o artesão. Então, gente, hoje com o Netshoes, com essas lojas, será que o sapateiro vale a pena ele confeccionar um sapato para vender? Porque se você botar aí no Netshoes, está lá 3 por 140. Gente, 3 por 140. Eu, Cezinho e João, vamos dividir? Bom, divida aí 140 por 3, dá para cada um. Escolhe aí o seu tênis. Você quer esse, o outro quer esse. Bom, já foi. Chega em sua casa. Não, no sapateiro ele vai cobrar mais caro, porque ele faz tudo sozinho. Ele vai ter que comprar, né, toda a matéria-prima sozinha, vai comprar mais caro, porque ele não produz em longa escala. Então é muito mais caro. Beleza? Vejam os tipos das indústrias. Essa indústria extrativa utiliza máquinas para realizar a extração de minérios. Sim, petróleo, ferro, bauxita, etc. Olha cá, produzindo. Cezinha, sua colocação. Essas indústrias de extração, o petróleo, né, ela é muito importante no mundo, tá certo? Porque aí vai gerar vários derivados, né? Gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, asfalto, coque, que são pedras de carvão, o chiclete, gás de cozinha, alcatrão, que é utilizado em cigarros. Beleza? Gás de cozinha também. Gás de cozinha, GLP. Isso. Tem também o ferro e a bauxita, que são já processos obtidos, né, em mineradoras. A bauxita, que é o óxido de alumínio, né? E aí você faz um processo eletrolítico, que a gente vai até estudar isso ainda esse ano. E aí você obtém o alumínio, tá certo? Então, o ferro também, o minério também extraído da hematita, aí você obtém o ferro, né, vamos dizer, através de processo eletrolítico. Pode passar aí, meu brother. Massa. Outro tipo de indústria, nós vimos aqui a construção da nossa ponte. Você passava 24 horas, tinha gente lá trabalhando. Por quê? Tinha que entregar, né?
tinha uma data para a entrega dessa ponte. Então, utilização de máquinas nas construções em geral, naval, de navios, civil, de casas e edifícios, né? Pesada como rodovias, aeroportos, pontes, usinas e hidrelétricas. Estamos vendo uma nova duplicação de estradas na Praia do Sul, né? Estão duplicando o acesso para a praia e para a volta da praia, porque não tinha, ou seja, criar uma ponte, né? Mas se eu não tiver como fazer os carros fluírem, não tem o porquê ter uma ponte, porque se tiver só uma via só, aquela via quando nem veia, quando a veia, né, está entupida. Se todo mundo circula só pela mesma veia, velho, vai ter um entupimento, né? Vai ter um super fluxo de veículos naquela região. Então, agora eles viram a possibilidade de construção. Então, é uma indústria de construção. Então, ou seja, máquinas, como eu falei a vocês, através de navios, casas, edifícios. Ilhéus, se você for ver, a paisagem de Ilhéus está sendo modificada. A Praia do Sul, vocês estão vendo edifícios surgindo, né? Etc. E a própria história é feita de permanências e rupturas. Vamos lá. Transformação também, indústria de transformação, sim, porque vai transformar os produtos naturais em matérias-primas, produtos industrializados e mercadorias, tipo comum de atividade industrial. Aqui em nossa cidade nós não temos, né, pelo que eu saiba, não temos uma indústria de alimentos. Pois bem, aqui nós estamos vendo uma indústria onde eles estão, né, colocando o óleo, né, nas garrafinhas, nas caixas, para a venda no comércio. Então, uma indústria de transformação, beleza? Outro tipo de indústria que nós vamos ver também é outra forma de transformação. Nós temos duas. E essa é o seguinte, indústria de bens de produção, né? Base ou pesada. Pesada é como estamos vendo aqui, uma indústria de automóveis, né? Transforma a matéria-prima que foi retirada da natureza na forma bruta, ou seja, ela não foi industrializada ainda. Exemplo, siderurgias, né? Metalurgias e petrolíferas. Beleza? Cezinha, quer falar alguma coisa aqui, Cezinha? Não, André, tá bom. Beleza? Então Tá vejam, beleza. galera. Toda Quando forma lá. de indústria, é importante vocês verem. Uma foi de extração, né? A outra, né? Nós vimos que vai haver aquela transformação também. E essa aqui há uma outra forma de transformação, aonde vocês vão ver que é bem pesada. Tem que produzir. E falamos muito bem da região sudeste, né? Na região de São Paulo, como o Cezinha falou, o grande fluxo de automóveis, as grandes montadoras estão ali, beleza? E galera, agora eu e Cezinha só temos que dizer para vocês muito obrigado. Vocês que ficaram Valeu. conosco até hoje, valeu muito, galera. O que é que vocês acharam dessa aula interdisciplinar? Só para finalizarmos. Excelente. Foi mesmo? Todo mundo? Eu achei interessante. Foi legal. Valeu. Não foi Isso é uma coisa importante. cansativa, porque geralmente quando é uma matéria, tem assuntos que são mais cansativos. Aí, como envolveu duas, eu acho que até a gente participou mais e tudo. Ó, essa musiquinha tem Beleza. tudo a ver com o que nós falamos. A Revolução Industrial e as suas consequências. Ó o dinheiro. Um dia todo mundo vai ter que pagar a conta. Quero eu. Beleza, galera? Então, aquele abraço. Até a próxima aula interativa. Um grande beijo. Aproveitem o final de semana. Até mais. Valeu, galera. Valeu, Fundão. Tchau, Tchau, professor. obrigada. Tchau. Tchau. André, gera o link lá no primeiro ano e aí Te você manda mando. para mim, beleza? Beleza, fechou. Ó, Money! Ok, tô no aguardo. Beleza. Falou. Fui.